verdade que é a palavra. E para finalizar essa palavra, eu quero ler aqui com vocês o mesmo versículo. Eu acabei de citar ele aqui, mas eu quero abrir aqui na palavra e ler com vocês. 2 Coríntios capítulo 5, lá no versículo de número 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Eis que tudo se fez novo. Então, a palavra que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo. Se alguém está em Cristo, não é quem aceitou a Cristo, não é quem somente creu em Cristo. Eu posso crer em Jesus, mas eu posso não estar em Jesus. Eu posso só ter fé em Jesus, mas ter uma fé morta, porque não vai ter obras. Então, a palavra diz aqui: portanto, quem está em Cristo. E aquele que está em Jesus é o que vive de acordo com a vontade de Jesus. Então a palavra diz aqui: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. As coisas antigas já passaram. A palavra diz lá em Apocalipse: eis que faço novas todas as coisas. As coisas antigas em Deus, as coisas antigas elas passam. Porque o plano de Deus para as nossas vidas é esse, é fazer com que essas coisas passem, elas sumam, desapareçam das nossas vidas. Eu falei no vídeo anterior, na mensagem anterior, que Deus não nos criou para que a gente vivesse como reféns, como escravos. Nós só vivemos como escravos, nós só vivemos como reféns quando nós queremos, quando nós aceitamos, quando nós se dispomos. A realidade é essa, porque pecado é pecado, e quando você sabe e você faz, você ainda está muito mais errado do que aquele que não sabe e está fazendo, porque você já tem consciência. E a palavra em Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 26, se eu não me engano, diz que aquele que voluntariamente peca, já não resta sacrifício para tirar os pecados, mas somente o medo do que virá, do castigo, do fogo. E lá em Hebreus, eu não lembro agora o versículo, mas também diz, que a gente deve adorar a Deus com reverência e com temor, porque Deus é um fogo destruidor. Então, a palavra que diz: as coisas antigas passaram, essa vida velha, ela passou. O próprio Paulo em Romanos 6, ele fala que quando você é batizado no batismo, você sepulta o velho homem. Se você morreu com Cristo, você também vai se levantar com Cristo, vai nascer com Cristo de novo. Então, esse que sepulta a velha carne e ele nasce com Cristo, ele levanta com Jesus, ele deve andar em novidade de vida, como lá em Romanos capítulo 6, se eu não estou enganado, é o versículo 4, que diz o finalzinho. Devemos andar em novidade de vida. E aí o versículo aqui diz: as coisas velhas já passaram, eis que surgiram novas coisas. Eis que tudo se fez novo. Então, reflita sobre Efésios, lá no capítulo 4, do versículo 17 até o versículo 24, e memorize esse versículo 23 e 24, mais especificamente do versículo 20 ao 24. O 24, ele está muito claro que fomos chamados para viver essa nova vida, criados para sermos semelhantes a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade, ou seja, que provém da verdade. E a verdade é Jesus. E uma outra palavra para reforçar mais ainda esse assunto que nós estamos falando, eu vou pegar uma outra palavra aqui, que está lá em Colossenses capítulo 3, no versículo 9. No versículo 9 diz assim, mas eu vou ler o versículo 8, que ele diz assim, na verdade, desde o início desse capítulo é muito importante estar lendo, estar meditando, mas eu vou ler rapidinho aqui, vou voltar do 5, diz assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Façam morrer imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado.
No passado nós praticamos isso. Diz aqui, quando costumavam viver nelas. Nós praticamos essas coisas no passado quando a gente tinha o costume de viver nelas. Aí a palavra do Senhor fala, mas agora abandonem todas estas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Veja só, até o nosso falar ele tem que ser diferente, não tem que ser mais como antigamente. Da nossa boca não tem que sair sujeira. Tiago fala isso quando ele diz que de uma mesma fonte jorra água salgada e doce, da mesma boca sai bênção e maldição. Ele fala assim, meus irmãos, isso não pode ser assim. Então até o nosso falar tem que ser diferente, tem que ser conforme a nova criatura que Deus nos tornou em Cristo. E aí diz aqui, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. Veja só, a mesma expressão do se despir do velho homem, do deixar, do abandonar o velho homem. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, com suas maneiras, com seus tipos de vida, suas maneiras de vida. A gente já se despiu, abandonou, morreu. Jesus nos chamou para morrermos para essas práticas, para abandonarmos essas práticas. Quem nós éramos antes de Cristo, em Cristo nós não devemos ser. Se nós estamos sendo, é porque falta Cristo em nós. A gente precisa morrer para nós e ter mais de Cristo em nós. Quanto mais de Cristo tem em nós, menos de nós a gente vive, menos de nós a gente é. A gente se torna mais de Cristo e menos de nós. A palavra diz aqui, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo. Aleluia, glória a Deus. Olha só, e se revestiram do novo. Novo é novo. É novo, é diferente, não é igual ao que era antes. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Novamente a mesma expressão, como a gente viu lá em Efésios 4, no versículo de número 24, quando diz lá que para que a gente se revista do novo, criado à semelhança, para ser semelhante ao seu Criador, ser semelhante a Deus. E aqui diz que devemos nos revestir, nos despir do velho homem com suas práticas, se revestir do novo, o qual está sendo renovado. Veja só, ele está sendo renovado em conhecimento. Ele não foi renovado em conhecimento. Ele não vai ser renovado, não. O novo homem, a nova criatura que precisamos, que devemos nos revestir, que todo aquele que está em Cristo, essa nova criatura está sendo renovada em conhecimento. Quem acompanhou do início da live aí, pegou a palavra que eu falei, mas se você não pegou, eu vou repetir de novo. Filipenses, no capítulo de número 2, eu vou abrir aqui rapidinho, e diz aqui o versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele, ou segundo a sua boa vontade, em outras versões. Então Deus, ele está agindo, ele está operando o querer e o realizar na minha e na sua vida. Porque nesse mesmo livro aqui, Filipenses 1,6, diz que a boa obra que ele começou, ele vai completá-la, ele vai terminá-la. Então, aceite o operar de Deus, aceite esse agir de Deus na sua vida, segundo como aqui diz, segundo a boa vontade dele. Gente, isso aqui é uma maravilha. Por que negar a vontade boa de Deus, sendo que a palavra diz aqui que ele está sempre. Deus efetua o querer, Deus efetua o realizar na minha vida sempre, segundo a boa vontade dele, para mim. Então, por que eu vou negar isso? Por que eu vou rejeitar isso? Será que vale mais a pena eu deixar aquilo que Jesus fez na cruz por mim, eu deixar a graça, eu deixar o Espírito Santo, eu deixar o sangue, eu deixar o amor, para voltar para a sujeira, para voltar lá para a imundície, para fazer novamente aquelas coisas nojentas que eu fazia,
para novamente eu agora abrir um abismo. Antes era ignorância, eu não sabia que existia o abismo. Agora eu abri o abismo, porque eu vou pecar por vontade própria, eu vou pecar em consciência. E eu abri esse abismo entre mim e o meu Deus. Voltar para as trevas, voltar para a lama. Não. Foi-me dado uma nova mente, foi-me dado um novo coração, e eu preciso viver segundo esse novo coração, eu preciso obedecer segundo essa graça, segundo essa vontade na minha vida, obedecendo a Deus, me sujeitando à vontade de Deus, assim como a palavra está aqui dizendo. Colossenses, no capítulo 3, no versículo de número 9, o versículo 10 no caso. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. É para sermos semelhantes ao nosso Senhor, porque a palavra lá em Gênesis fala que Ele nos criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. E aqui diz, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor perdoou a vocês. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente a palavra de Cristo em vocês. Habite em vocês ricamente, olha só. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, o Pai. Eu quis concluir aqui para poder entendermos, terminar a palavra, já que eu tinha iniciado, terminar para a gente absorver melhor. Você provavelmente deve conhecer esse capítulo, mas para que tenha um complemento aqui na palavra, das instruções, do que Jesus quer que a gente faça, de como Jesus quer que a gente viva. O desejo, a vontade, o querer de Deus para as nossas vidas é que vivamos segundo a sua vontade, é que vivamos na sua graça e não na libertinagem do mundo. A própria palavra do Senhor vai falar em Romanos, quando diz que foi para a liberdade que Ele nos chamou, Eu já estou encerrando, já estou terminando, mas eu quero só recapitular aqui uma palavra com vocês, que eu acredito que vocês conheçam bastante essa palavra, que está lá em Romanos capítulo 6, diz assim, a partir do versículo de número 15, número 15, diz assim: E então vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração, aleluia, de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Essa é a vontade de Deus, irmão, para as nossas vidas. A gente era escravo do pecado, a palavra diz aqui, mas graças a Deus que embora vocês fomos escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. A forma de ensino que nos foi transmitida por Jesus, precisamos e devemos obedecer de coração. Como o próprio Cristo disse,
em Mateus, lá no capítulo 27, versículo 42, se eu não estou enganado, é o 22, não me lembro agora. Quando ele fala sobre o maior mandamento, ele diz: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração. E Provérbios 4, 23 diz que de tudo que guardarmos, devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes, as saídas da vida, ou seja, as escolhas e decisões vêm do coração. E o nosso coração, em amor a Deus, Deus será o nosso alfa e ômega, o princípio e o fim. Deus será o primeiro a quem nós vamos buscar, recorrer e pedir a orientação e entregar e deixar que Ele faça a sua vontade. Porque assim como Cristo, Ele disse: mas não seja feita a minha vontade, mas a sua, mas a do Senhor, mas a tua vontade seja feita, assim também nós devemos, assim também nós precisamos orar e colocar isso em prática nas nossas vidas. Porque não importa qual seja a nossa vontade, não importa qual seja o nosso plano, não importa qual seja o nosso sonho, não importa qual seja o nosso projeto, se ele não estiver de acordo com a vontade de Deus, isso não é bom para nós. Pode parecer aos nossos olhos bom para nós, mas não é bom. O bom para nós, que nos faz bem, é o de Deus, porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita, e isso sim é o que nos faz feliz. E a palavra do Senhor diz aqui: vocês foram libertados do pecado, glória a Deus, e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, veja só. Ele diz que nós fomos libertados do pecado e nos tornamos escravos da justiça. Escravos da justiça. Servos da justiça. Servos do que é correto, do que é justo, do que é certo, do que é bom, do que é leal, fiel, verdadeiro, do que não tem farsa, do que não tem falha, do que não tem erro. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Olha o que Deus está nos ensinando. Antigamente a gente oferecia o nosso corpo para o pecado, bebedice, prostituição, sabe, todas as coisas que não prestam, tudo que é de ruim que a gente usa o corpo e faz. Agora a palavra está falando assim: ofereçam os membros do corpo de vocês em escravidão à justiça, ou seja, em servidão, em ser somente da justiça que leva à santidade. Diz aqui, que leva à santidade. E aí o versículo 20 fala assim: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Ou seja, quando a gente era escravo do pecado, dominado, enganado pelo pecado, nós estávamos livres. E o livre da justiça significa que nós não sabíamos o que era certo, o que era correto, não tínhamos a consciência, estávamos na dureza do nosso coração e muitas das vezes em ignorância, por falta do conhecimento de Deus. E aqui diz assim: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça, que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Qual foi o fruto? Qual foi o fruto? Pare para pensar. Qual foi o fruto que você colheu daquela vida que você viveu? Do pecado que você cometia? Da escravidão do pecado que você vivia? A gente não colheu nada de bom, a não ser a gente colhia era ruína, caos, miséria. Na bebedice era só briga, era só discussão, era só destruição, era só dor, era só sofrimento, drogas, bebidas, tudo prostituição e, sabe, do que Cristo nos libertou, do que Cristo libertou você. Você não colheu, eu não colhi, nós não colhemos nada de bom. E essas coisas a palavra diz que levam à morte. O fim delas é a morte. E aí aqui a palavra diz assim: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Glória a Deus. Agora que a gente foi libertado do pecado e agora que a gente se tornou escravo de Deus, o fruto que a gente recebe, a palavra diz aqui, o fruto que colhem leva à santidade. O fruto que nós colhemos desse resultado de uma vida liberta do pecado
e de servidão a Deus, o fruto leva à santidade, ou seja, há uma transformação, há uma semelhança de acordo com a pessoa de Deus. Sua mente e seu coração em santidade são mudados, são transformados, são purificados diariamente, e você vai aprendendo a como se tornar de acordo com a vontade de Deus. Segundo, é o Filho de Deus que obedece, que conhece o Pai e que faz a vontade do Pai. Glória a Deus. E aí aqui diz assim, e o seu fim é a vida eterna. Tem alguma coisa melhor do que isso? Tem coisa melhor do que isso? Não tem, não. Se você disser para mim que tem, você está mentindo, porque não tem. Não tem, não. O fim de você estar liberto do pecado, servir a Deus, colher um fruto de santidade, o fim é a vida eterna. E aí o versículo termina, o capítulo 6 de Romanos completa assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, maravilha, né? Fomos libertos do pecado, recebemos uma vida de servidão à justiça, de servos de Deus, colhemos como fruto a santidade. O fruto que colhemos, ele nos leva à santidade. Esse fruto, gente, é maravilhoso. É como eu tinha falado antes, é a comunhão e a intimidade que Deus ele vai proporcionando, Deus vai aumentando, intensificando nas nossas vidas. Então nós vamos nos tornando cada vez mais santos, porque estamos na luz como Ele também está na luz. Vivemos de acordo com a vontade dEle, obedecendo Ele pelo Espírito, seguindo o Espírito. E para finalizar, eu quero ler aqui Gálatas 5, que diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Permaneça firme. Foi para a liberdade que Cristo te libertou.